Olá, famílias! Espero que vocês estejam bem na medida do possível. Muitos desafios, a vida sempre tem muitos desafios, mas nós sabemos que esses 2 últimos anos, né, a gente tá no nível 7 ali do videogame da vida. Mas vamos lá, temos que seguir e vamos, né, ajustando, melhorando a nossa caminhada, nossa rota. Tô aqui hoje para falar sobre 3 dicas iniciais para ajudar as crianças a se motivarem para estudar em relação especialmente também ao ensino híbrido. Então, se a sua criança, né, está indo super bem com o ensino, o processo de ensino-aprendizagem, com as vivências e atividades de escolas, eu realmente fico muito feliz por vocês, fico bem feliz. Porque infelizmente não é a realidade das maiorias das famílias, das maiorias dos relatos, das experiências que a gente tem se deparado. A educação sempre teve seus desafios, também sempre teve seus presentes, é muito bom aprender, é muito bom estudar, eu pelo menos gosto bastante. Mas neste momento a gente vive algo muito peculiar, né? Que a gente precisa olhar, que foi essa transição rápida para o ensino híbrido, né? Então, vamos lá. Anotem aí as dicas e mais que anotar, tentem colocar em prática, porque às vezes a gente escuta tanto conhecimento, tanta informação, e se a gente não coloca em prática, aquilo não vira sabedoria, aquilo não vira, né, palpável. A gente realmente testando que a gente vai saber se serviu pra gente ou não, o que dá pra caminhar. Para quem não me conhece, eu sou Thalita Gomes, eu trabalho com educação há mais de 10 anos. A minha missão de vida é educação, não consigo sair dessa área, nem quero sair dessa área. Sou pedagoga, psicopedagoga e sou idealizadora aqui do Encontro Pedagógico, essa consultoria para as famílias que visa realmente ajudar as famílias, as criões e as crianças nessa missão, nessa jornada de aprendizagem, tá bom? Vamos lá? Então, como eu já disse, foi muito forte, intensa e rápida essa transição do ensino presencial para o ensino híbrido. O ensino híbrido é aquele, né, que é o presencial mais o remoto junto, não necessariamente 50%, mas os dois junto, conversando, dialogando. Nós tivemos por um período totalmente o ensino remoto e foi uma transição intensa. Eram pouquíssimas escolas que faziam algumas aulas, principalmente ensino fundamental, educação infantil. Algumas escolas tinham alguma coisa remota, alguma das modalidades ali do ensino híbrido, mas bem pouco mesmo. Mas universidades que já vinham trabalhando assim com disciplinas, né? Algumas remotas, algumas presenciais, utilizando algumas plataformas específicas ali bem ao meio a meio. Enfim, diante desse boom, dessa rapidez, dessa necessidade, em muitas coisas na vida a gente precisa de um tempo maior para adaptação, a gente precisa realmente ocorrer uma transição e com o ensino híbrido não aconteceu isso, né? Aconteceu a pandemia, fecharam as escolas, ficaram um tempo sem aula, um tempo no silêncio total, precisamos retomar para ensino remoto, ensino híbrido. Muita gente se adaptando ainda, muita gente sofrendo. Então, por isso a gente precisa pesquisar, estudar e aplicar tudo que venha ajudar, tudo que venha contribuir. É uma missão da escola e da família assessorar, ajudar, cuidar dessa criança. Então, é difícil para todos, é difícil para a escola se adaptar repentinamente, é difícil fazer a formação. É desafiador para a família também, que tem o seu trabalho e agora precisa intensificar muito mais o acompanhamento às suas crianças. Então, assim, eu sei que é difícil para todo mundo, mas especialmente o ponto e a pessoa que a gente mais precisa olhar e acolher são as crianças. Porque, em tese, a priori, os adultos têm mais recursos, né? Tem mais experiência para lidar com as adversidades da vida. Então, para a criança, ainda quando ela está se formando, desenvolvendo vários aspectos, vem esse monte de informação. Então, né, não significa que o adulto, né, tem que ser invencível, ninguém é invencível, o adulto pode chorar, pode sofrer, mas é bom ele após
se reestruturar, aliviar-se para ajudar a acompanhar essa criança e construindo junto, né? Porque a gente é feito de emoções, de sensações, não é separado em caixinhas, né? Não é negar os sentimentos, mas lidar com eles. Por isso eu gosto de colocar isso aqui para vocês, porque eu quero dizer, sim, eu entendo as famílias, eu me sensibilizo às famílias, acolho os sentimentos, sei que tá puxado para as famílias, para os pais, para os adultos responsáveis por essa criança, mas assim, quero principalmente também chamar atenção para a gente olhar para essas crianças, como estão os sentimentos dela, como está a mente dela, como que elas estão conseguindo elaborar tudo isso, se elas estão conseguindo elaborar, tá bom? Então vamos lá. A primeira dica é escute e compreenda essa criança. Às vezes, assim, parece que as dicas são super básicas, que a gente já faz, mas eu faço convite a gente analisar se a gente realmente escutou essa criança. Porque, assim, a gente gosta de ser escutado, a gente gosta de receber atenção, a gente gosta quando alguém fala, poxa, eu te entendo. Não sei nem o que te falar, mas, poxa, eu te entendo, eu também sinto isso. E muitas vezes os adultos fazem isso entre adultos, fazem entre os seus pares. E agora, às vezes, a gente olha para a criança e fala: eu te entendo, eu sei que é puxado, eu sei que é difícil, mas eu tô com você. Então, se você faz isso com a sua criança, ótimo, muito bom. Se você não faz, eu te convido a fazer isso, a entender ela nesse momento do ensino híbrido. Parece ser bobo, mas muitas vezes a gente não faz isso. E não é por mal, às vezes é uma desatenção, às vezes é uma indisponibilidade, mas eu já te convido a criar, a fortalecer essa disponibilidade de escutar essa criança. Não significa que a gente vai alimentar ou incentivar alguns sentimentos negativos que ela tem sobre o ensino híbrido, mas para elaborar, para reverter qualquer impressão, sentimento que ela tem sobre o processo de ensino-aprendizado, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escutar, compreender, para daí depois conseguir elaborar, refletir sobre aquilo e daí implementar estratégias. Porque se a gente vai atropelando, vai passando por cima, tem que fazer aula remoto, tem que não sei o que, tem que fazer isso, às vezes a gente não sai do lugar. E a coisa só vai piorando. E qual que é a ideia aqui? É que a coisa mude de lugar para um lugar melhor, que a gente não se acomode, não se acostume com o que tá ruim, com o que tá incomodando. E pelo contrário, que a gente trabalhe com aquela criança para que as coisas fluam mais. Para um caminho perfeito? Para mim não, porque não existe perfeição, mas as coisas podem melhorar. Tudo que tá incomodando, se tá incomodando, pode ser melhorado. A gente pode dar uma fuçadinha, uma investigada para que aquilo melhore. Então, esse é o convite. Vamos lá supor que a sua criança, toda vez que tem aula remota, ensino híbrido, ela vai já emburrada, ela vai agoniada, vai angustiada. É um chororô, é um ai não quero, e a gente nem escuta aquele ai não quero. Você tem que fazer porque tem que fazer. Na minha época, não sei se falam ainda bastante, vocês me contem aqui, por favor, nos comentários. Na minha época, falava assim: tem que estudar, tem que ser alguém na vida, pronto, acabou. Então não tinha espaço de fala assim pra gente falar, poxa, é difícil, é no que. Nananana. Sou muito grata à minha família, sou muito grata aos meus professores, estou aqui, sobreviver. Mas eu vivi essa experiência. Você tem que estudar pra ser alguém na vida, você tem que estudar pra ser alguém na vida. E hoje eu tenho uma concepção que a gente já é alguém na vida, né? A gente existiu, a gente é alguém, a gente é um ser que precisa ser olhado, precisa ser. Precisam prestar atenção na gente, né? Receber acolhida. Claro que se a gente precisa estudar, eu sou defensora número 1 que a gente precisa estudar, que estudar, aprender é algo incrível, é uma parte maravilhosa da vida, estudar. Mas, né, não adianta a gente querer colocar isso, né, enfiar na criança. A gente precisa conquistar, motivar aquela criança. Então, se ela vai para as aulas já nessa pegada desmotivada, a primeira coisa assim, a gente precisa falar, olhar nos olhos dessa criança. Eu não tô falando, gente, isso, por favor, nunca levem o que eu falo pro radicalismo.
Não significa que todo dia você vai ter um diálogo de 90 minutos com aquela criança, escutando aquela criança, fazendo uma terapia. Não, não é sobre isso. Primeiro porque a gente não consegue, não tem disponibilidade de tempo e às vezes não carece. Às vezes é um pouquinho de tempo que você para e olha e escuta aquela criança. Então aquela criança tá indo desmotivada, você olha, eu tô aqui para te ajudar, para te escutar. Coloque isso na fala. Muitas vezes a gente não coloca, a criança leva até um susto. Opa! Então fala: olha, eu tô aqui para te ajudar, eu quero te ajudar. A gente precisa acessar essa aula, né? A gente precisa ir para a escola, eu te entendo. Você consegue me falar por que você não quer ver essa aula? Você consegue me falar por que você não quer fazer tal atividade? Você tá achando difícil? Você acha difícil? Eu te garanto, às vezes são poucas palavras e a gente consegue acessar. A gente ou não acessou no primeiro dia, porque aquela criança tá tão fechada, tá tão na defensiva, mas você volta, ó, hoje você não quer falar, mas a hora que você sentir a vontade, quiser me contar por que você não quer, eu estou aqui para te escutar. Se aconteceu alguma coisa na aula que você não gostou, que você ficou com vergonha, saiba que eu estou aqui para te escutar, para te ajudar, para a gente lidar com isso e seguir. Gente, essa postura contribui muito, muito, muito. Eu vivo na experiência própria, por isso até quero que vocês coloquem em prática e me contem se acontece para vocês também. Porque quando eu me disponibilizo para as crianças, isso acontece. Então você vai se colocando, você deixa aquela criança falar, deixa aquele choro vir. Claro, ela não dá para ficar presa só naquele mundo de impossibilidades. Depois vem um segundo passo que a gente vai começar a trabalhar. Porque é aquilo, só reclamar sobre uma coisa, só desabafar sobre uma coisa não resolve a coisa, não resolve o problema. Mas, como eu volto a repetir, é o primeiro passo, é falar sobre aquilo, é colocar aquilo para fora naquilo, começa a elaborar. Aí depois já vão começando a surgir ideias, mecanismos, a gente pode aplicar ferramentas para superar aquele desafio, para ajudar a melhorar aquele desafio, ok? Então vamos lá, essa é a primeira dica, espero que vocês tenham anotado aí, que é escutar e compreender a criança, ok? Então, se coloque à disposição dela. Thalita, eu não tenho paciência, já estou saturada, estressada com esse processo. O que eu posso te dizer? Que eu te entendo. É possível, então, primeiro o adulto buscar outras pessoas para desabafar, buscar outros adultos para externalizar ou externalizar sozinha da sua forma que você consegue, chorando, indo respirar e tomar uma água e depois você vem conversar com esta criança. Mas assim, eu te digo, continuar sem paciência para fazer essa escuta, a situação não vai mudar, vai continuar nesse bolo. E qual que é o nosso objetivo aqui? Colocar dicas em práticas para que a situação comece a mudar, que a coisa se resolva e não que se passe mais 1 ano, 2 anos nesse sufoco com o ensino híbrido, se ele permanecer, ou um todo, né, com o processo de ensino-aprendizagem, ok? Então, isso é fundamental. Não consigo de jeito nenhum, tá intenso, tá severa a coisa. Procura outro adulto responsável na casa que consiga essa disponibilidade de perguntar, de buscar acessar essa criança, ok? Thalita, é só eu e a criança, somos só nós dois, enfim. Aí é a realidade que está posta, que em algum momento, não vai fazer isso realmente no momento que você está mais ansiosa, nervoso, enfim, quem seja o adulto responsável por essa criança, né? Mas em algum momento, se abrir para acessar essa criança, ok? Então, fechamos a dica número 1, que é escutar e compreender essa criança. Se essa criança não quiser falar, você pode sugerir dela escrever. Tem gente que para começar a acessar um sentimento, elaborar, consegue escrever. Então, se é uma criança já alfabetizada, né,
Pode pedir, se quiser, me escreve uma cartinha me falando como você está se sentindo em relação à escola, aos estudos. Se quiser desenhar sobre, começa a desenhar sobre com a criança, ok? Então, não precisa ser exclusivamente o diálogo, pode ser outras formas. Vamos lá. Dica número 2 para ajudar na motivação dessa criança. Também parece simples, óbvia, mas muitas vezes não é colocada em prática e impacta. O que é? É ter clareza por que precisa estudar. Nós, seres humanos, nós precisamos muito, assim, a maioria, em suma, de saber o porquê das coisas. Aquilo tem que fazer sentido pra gente se engajar mais, se motivar mais, enfim, como uma coisa, a própria coisa diz, né? Fazer o sentido. Pra que sentido daquilo? Então, assim, eu já compartilhei anteriormente, eu cresci, tem que estudar para ser alguém, tem que estudar para ser alguém. Aquilo é muito complexo e muito distante para mim, criança. Tipo, tá. E eu comecei a estudar porque eu gostava de estudar, encontrei um prazer em estudar, mas aquilo, assim, tem que estudar para ser alguém, era muito complexo, muito distante. Então, assim, se você repetir todo dia em frases curtas, não é fazer o discurso do método, não é deixar exaustivo, mas todo dia. Olha, você precisa, não é estudar todos os dias, você precisa escola para aprender coisas novas, para saber coisas novas. É porque é na escola que a gente aprende a ler e escrever. E aprender a ler e escrever, a gente pode fazer infinitas coisas, escrever carta para as outras pessoas, ir ao supermercado e saber o que está nas embalagens, enfim, daí você vai usando os exemplos de uma forma não cansativa, ver o que essa criança vai conectando. Ah, a gente pode jogar jogos, então a gente vai na escola para aprender coisas. E para conversar, conectar com pessoas, fazer amizades. Então é interessante você achar 3 pontos legais da escola e colocar isso para sua criança. Você pode colocar na fala, um dia sim, um dia não, só vai lendo muito essa criança para não saturar essa criança. Você pode colocar uma frase de motivação no espaço onde ela vai estudar ali, aula remota, ter uma frase legal sobre o aprender, sobre a escola, que você lê todo dia aquilo, é uma estratégia que funciona com tudo. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu vejo são frases que eu gosto muito, né? Isso já dá um outro. É deixar o ambiente bacana, a gente já falou isso em outro vídeo também. Na educação infantil, eu também trabalho com as crianças, porque a gente vai para a escola para aquilo fazer sentido. E eu sempre falava para as minhas crianças, a gente vem para a escola para a gente brincar, para a gente se divertir, para a gente ser feliz e para a gente aprender muitas coisas novas, brincadeiras novas, jogos novos, pinturas, universos novos. E nessa repetição, eu ia assim contagiando aquelas crianças e aquelas crianças começavam até a repetir. E quando tava muita confusão, só queriam brigar. Eu falei, mas você lembra porque a gente veio pra escola? Pra gente brincar, se divertir e aprender? Então, a gente tem como trabalhar essa clareza, esse motivo, desde a educação infantil, crianças bem pequenas, até o ensino médio, até os adultos. A gente sempre tem que puxar de volta quando a gente tá perdendo. Mas por que é isso? Qual é o sentido de ser? Isso preenche muito a gente, faz muito sentido. Então retoma com ela, retoma com vocês mesmo, para vocês poderem, né, passar isso para criança, tá bom? Então, vamos lá. Dica 1, recapitulando, né? Quanto a gente mais repete, a gente também vai acomodando, vai assimilando. Escutar e compreender essa criança. Dica número 2, começar a desenhar com essa criança a clareza, o porquê tem que estudar, porquê que tem que fazer aquelas aulas, o quão importante e bom é estudar e aprender coisas novas. Sei que a gente tem umas dificuldades daí da aula ser bacana, de ter inovação na educação, só que isso é um outro capítulo, tema para outro vídeo. Então hoje a gente vai trabalhar a clareza e depois eu vou trabalhar assim com vocês esses outros desafios da educação, mas tudo tem como questão de ser. A terceira dica de hoje,
né? Pensando nessas dicas iniciais, eu vou trazer aqui para vocês mais conteúdos, pra gente cada vez mais aprofundando. Só que assim, é uma coisa muito certa, a gente tem que começar pelo começo. Não adianta trazer metodologia ativa, metodologias de fora, se a gente não começa pro elementar, pelo que é essencial. Por isso eu tô nesse vídeo falando do que é mais essencial, que é a escuta, que é a compreensão, que é a clareza dos motivos, né? Por que que a gente tá fazendo aquilo, onde a gente se espera chegar e se aprender qual a caminhada, que não tem uma chegada final no conhecimento, né? Por toda a vida nós estaremos aprendendo, assim, né? Esperamos. Pumba, o Pumba tá fazendo bagunça aqui. Os desafios do remoto, né? Quando vocês escutam algum barulhinho, são essas figurinhas aqui que estão comigo e que fazem barulhos, né? Não consegui fazer combinados com eles de silêncio total. Mas vamos lá, vamos seguir. A terceira dica, muito importante, é que a gente precisa de um contrarritmo. Nós temos os nossos deveres, nossas obrigações, mas nós precisamos também de um tempo curativo, de um tempo de ócio criativo. Um tempo também que a gente se premeia. Então, assim, um aprendizado, estudo, a gente tem que, né, levar, que é uma questão boa, que é muito bom aprender, mas a gente tem que ter o contrarritmo. Então, o que eu sugiro? Como dica prática, estruturar a rotina semanal dessa criança, que é flexível, né? Não é negociável, que não pode ser muito lotada, muito cheia. Eu acho que nenhuma agenda de adulto devia ser tão rígida, tão cheia, tão atarefada como quem dirá de uma criança, né? E às vezes a gente tem uma agenda de crianças concorrendo tete a tete com a agenda dos adultos. Então, estruturando a semana dessa criança, se ela estuda de manhã, vamos dizer, ela vai acordar, tomar um café, ter um tempo de qualidade para tomar café, vai fazer as aulas remotas, vai finalizar, vai descansar, vai almoçar, vai descansar e tem que ter esse descanso previsto. Aí depois ela vai fazer as atividades, vai estudar, vai retomar os estudos da manhã. Só que ela tem que ter um intervalo, ela tem que ter um momento no dia que ela tenha muita clareza, que não fique assim solto, sabe quando vai engolindo o dia, nem percebe? Tem que ter um momento de clareza, onde ela vai ter esse contrarritmo, que ela vai poder fazer o que quiser. Até para fazer um calendário, e você coloca, esse aqui é o horário que você vai fazer o que você quiser. Dentro, claro, dos parâmetros, né? Para a faixa etária dela, ela vai fazer o que quiser. E se for com eletrônico, tem que ter uma limitação, né? Lógico, a opinião minha, falo por mim. Porque ela já fica no remoto um longo período, né? Na frente das telas, fazendo as aulas remotas. Daí, se ela ficar mais um tempo extenso jogando, vendo filmes e séries, que pode ser um momento de lazer, né? Que muitas famílias têm o hábito, mas não pode ser muito extenso, porque senão prejudica muito, gera ansiedade, prejudica a visão, prejudica a assimilação do aprendizado. Então, assim, mas ela gosta de jogar, ela cumpriu todas as tarefas dela, tá no direito dela de jogar. Ok, se é uma estrutura da família, claro, a decisão final sempre é da família, eu só venho aqui dar sugestões da minha prática, do que tem funcionado para mim. Mas assim, a minha sugestão é que daí então seja um tempo bem marcado, bem delimitado e que não seja assim, ela fica 4 horas pela manhã no ensino remoto e à tarde fica mais 4 horas jogando. Isso já é comprovado que faz mal. Mas claro, cada dinâmica de família é de um jeito, né? A gente sabe que na prática, às vezes as coisas se dão de outro jeito, possibilidades. Mas você tem possibilidade de escolher. E eu sei que as famílias sempre querem o melhor para suas crianças, para os seus filhos, né? Dá uma limitada nesse jogo. Mas enfim, ter esse tempo de contrarritmo, que essa criança vai brincar, vai jogar com jogos não eletrônicos, que ela vai descansar, vai ficar deitada, que ela vai ler os gibis dela, enfim, é um tempo criativo mesmo todo dia para ela se recuperar, para ela ter um contrarritmo, esquecer um pouco, é importante isso.
tudo é importante na nossa vida, né? Há tempo para tudo, há tempo de estudar, de se comprometer, de se engajar, e há o tempo também de distrair, de relaxar, né? Eu sempre falo, a gente tem que ler coisas sérias, coisas que nos evoluam, mas também tem que ler, sabe aquela coisa mais light, aquilo para dar risada? O contrarritmo é essencial. E o que eu vejo? Muitas vezes a gente tá num ritmo tão intenso, os adultos com as crianças, que a gente não para nessa pausa, vive muita correria. Estuda um longo período de manhã, estuda um longo período à tarde e à noite às vezes acaba fazendo coisas muito intensas. Então é importantíssimo separar, celebrar um momento para o ócio criativo, para ter esse contrarritmo, porque daí isso a criança tendo esses contrapontos, ela vai se engajar melhor nos estudos, ela vai se motivar melhor para os estudos. E esse contrarritmo pode ser um hobby também. Todo mundo, assim, é quase impossível que não goste de alguma coisa. Geralmente não descobriu ainda o que gosta. Mas é quase impossível não ter algo que goste, que se apaixone. Então é interessante que a sua criança vai descobrindo, né? O que ela gosta de fazer e que ela se dedica àquilo, porque daí ela tem clareza. Nossa, eu vou estudar, né? É um dever, faz parte. Com os poucos ao tempo ela vai também cada vez mais gostando de estudar, de aprender, mas ela tem um hobby, que é desenhar, quer pintar, quer fazer experiência, quer fazer algum esporte específico, que é jogar figurinhas, ou que é ligar para os amiguinhos, né? Antes era ir na casa dos amigos, ter esse contrarritmo, agora não pode. Então, uma vez por semana, proporcionar que essa criança fale com seus amigos, mas aí de uma outra forma por telefone, numa videochamada, que não seja só pros estudos. Ter um contraponto, todo mundo precisa, assim, os adultos trabalham e tem um happy hour, tinham, né? Agora tem as ligações com os alunos. A criança também precisa, ela estuda e também precisa ter o seu ponto de diversão de outra forma, que aprender pode ser uma diversão, né? Mas eu acho que tá dando para entender, assim, ter um contraponto mesmo, é um contra-ritmo dos estudos, tá bom? Então, é muito importante. Se vocês ficaram com alguma dúvida, comente aqui, eu vou estar respondendo, vou preparar mais materiais. Nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa somar, contribuir. Então, por isso, envie suas dúvidas. Siga aqui o Encontro Pedagógico, a gente vai postar vários materiais, conteúdos para ajudar nessas questões. Envie este vídeo, compartilhe. Sempre brinco, né? Tem tanta coisa nessa internet esquisita. Vamos compartilhar conteúdos que ajudam as pessoas, que contribuem com as famílias. Então, conto com você. Curte, comenta, compartilha, envia essas dúvidas, vamos caminhar junto. Quando a gente caminha junto, se escutando, compartilhando, partilhando experiência, a caminhada fica mais fácil. Porque a jornada tem seus desafios, né? Então, a gente partilhando, a gente se ajuda. E o tempo vai passar, né? Os próximos dias vão vir, o ensino híbrido, pelo jeito, vai continuar, as crianças vão precisar continuar aprendendo, estudando. Então, se isso for com um apoio, fica melhor. E a gente tá aqui para dar esse apoio pedagógico, esse suporte, tá bom? Até o próximo encontro.